Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula e nessa aula a gente vai falar sobre algoritmos, como funcionam os filtros de conteúdo no Facebook e no Instagram. A gente vai entender aqui agora a questão técnica da coisa, né? Que simplesmente às vezes ter só um bom conteúdo e tudo mais nem sempre é a prova de que aquilo vai funcionar. Então, quando eu falo em produzir um bom conteúdo, não é um conteúdo necessariamente denso, extenso, aprofundado, porque vai depender muito do que o seu público quer. E a grande chave disso é a gente entender que tipo de conteúdo vai chamar a atenção das pessoas e vai gerar o engajamento. E você vai entender nessa aula, baseado no algoritmo, porque o engajamento é importante. Então, quando eu falar de conteúdo, pode ser post em blog, pode ser e-book, pode ser vídeo, mas coisas às vezes muito simples que você passa para sua audiência vão ajudar nesse processo então de aumentar aí o seu engajamento. Então, vamos entender um pouco mais sobre como que funcionam aí os filtros de conteúdo e o que esses algoritmos acabam impactando aí no nosso dia a dia. Então, para a gente entender um pouco mais o que é isso e por que isso existe, vamos entender o que acontece online. Esses são dados de 2016, então eu acredito que hoje é muito mais do que está aqui, mas só para a gente ter uma ideia então da evolução da coisa toda. O que acontece? Hoje na internet, a cada minuto que a gente passa aqui na aula, por exemplo, muita coisa acontece, muito conteúdo novo é publicado em Facebook, Instagram, WhatsApp, blogs, Twitter, e-mail e tudo mais. Então, só pra gente ter uma ideia, em 2016, a cada 1 minuto, 3,3 milhões de posts eram feitos no Facebook, isso tudo ao mesmo tempo. 500 horas de vídeo eram colocadas lá no YouTube, 29 milhões de mensagens eram mandadas no WhatsApp, 1.400 novos posts eram colocados no WordPress, 448 mil tweets eram realizados, 65 mil fotos eram publicadas no Instagram, 3,8 milhões de buscas no Google, 150 mil e-mails eram enviados em 2016. Eu acredito que esses números hoje são muito maiores. E o que acontece? Hoje em dia tem muita informação, muito conteúdo e tem que haver alguma forma da gente filtrar isso, porque senão a gente vai ser soterrado, a gente não vai ter como consumir todo esse tipo de informação. E qual é o impacto disso, então? Qual é o impacto desse volume todo de informação dentro do nosso dia a dia, principalmente como empresas, tá? Aqui eu trouxe um dado do Social Bakers, aonde eles trazem lá qual é a média do alcance orgânico das top 500 marcas no Facebook. Então, só para a gente ter uma ideia de como isso vem gerando impacto e o que isso quer dizer. O alcance orgânico nada mais é do que quando você publica alguma coisa na sua página no Facebook, quantas pessoas aquela publicação atinge sem que você precise colocar dinheiro, tá? Basicamente é isso. O alcance orgânico é quantas pessoas você impacta sem precisar investir. E aqui a gente tem então a média que a gente tem ali então do alcance orgânico dessas top 500 marcas. Então, o que acontece? Isso são dados de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Então, o alcance orgânico quase que caiu pela metade nessas grandes marcas. Então, imagine nós, réis mortais, né? Quanto que a gente vai ter aqui de alcance orgânico. Então, o impacto disso qual é? Não cabe todo mundo no feed do Facebook, não cabe todo mundo no feed do Instagram, não cabe todo mundo. E aí as empresas que vivem de audiência, ou seja, vivem de usuários, no caso Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube e darará, eles precisam encontrar maneiras de filtrar o conteúdo mais relevante para que as pessoas não deixem de usar a plataforma. Basicamente é aí que entram os algoritmos. Então, o que acontece? O algoritmo é como se fosse um computador ou, sei lá, alguma coisa assim, em que os programadores configuram regras que ele vai, na medida em que a gente vai usando as ferramentas, esse algoritmo vai aprendendo um pouco mais sobre o nosso comportamento e aí ele começa, a partir disso, automaticamente criar filtros baseados no que a gente interagiu, curtiu, assistiu. Ele começa a aprender e aí ele começa a filtrar. A Camila gosta de vídeo de cachorro, a Camila gosta de não sei o que de cachorro, a Camila gosta de não sei o que de cachorro. Então, na medida em que eu vou interagindo com determinados tipos de conteúdo, o algoritmo começa a filtrar. Então, de todos aqueles milhões de posts que eu teria quando eu entro no Facebook para ver se não tivesse nenhum algoritmo fazendo esse filtro, ele vai filtrar. Eu vou te explicar um pouco mais como que isso é feito. E ele vai selecionar, baseado nisso,
os conteúdos que eu vou tender a gostar mais. E o fato é que todas as grandes empresas de mídia, conteúdo, usam algoritmos para fazer esse filtro. Então, por exemplo, o Google, ele leva em conta N coisas na hora dele definir lá o primeiro lugar do Google. Então, hoje, não tem mais, eu sou o primeiro lugar do Google, porque depende muito de onde você tá, se você tá na internet, se você não tá, se você tá no desktop, se você tá no computador, se você tá no celular, no tablet, se tá em outro país. Então, o primeiro lugar do Google hoje ele é muito relativo, porque ele vai levar em conta vários sinais diferentes para definir o que vai ser exibido primeiro e o que não vai. A Netflix, por incrível que pareça, também tem algoritmos. Então, quando você assiste determinada série, quando você consome determinado tipo de conteúdo, a Netflix sabe e aí ele começa a sugerir conteúdos parecidos para você. Então, se você entrar lá no Netflix, os sugeridos, as coisas, é muito baseado no que você vem consumindo, né, nos últimos dias, semanas. Então, o algoritmo da Netflix também existe. Spotify é a mesma coisa. Se você ouve música, baseado no seu hábito de consumo de música, ele vai sugerir, ele tem lá as playlists, lá o radar de novidades, ele tem lá as playlists que ele monta para você, baseado então no seu engajamento. Amazon, a mesma coisa. Se você entrar na Amazon, ou hoje em dia qualquer e-commerce das maiores lojas, eles sabem o que você navegou, eles sabem as coisas que você comprou, e aí aqueles produtos sugeridos lá também são todos feitos baseados em algoritmos, coisas que eles vão, com a probabilidade ali, com os cálculos, entendendo o que a Camila poderia gostar, o que a Camila poderia comprar. Então eu trouxe ali exemplo, Amazon, Netshoes. Essas grandes empresas já utilizam esses algoritmos para aumentar, então, o tempo de navegação, aumentar o ticket médio, aumentar o consumo de conteúdo, no caso das empresas que vendem esse tipo de serviço. E nesse sentido, tem até uma palestra do TED chamada Filtros Bolha. Ela já é um pouco mais antiga, mas vamos dizer assim, um alerta em relação a como esses algoritmos interferem no nosso dia a dia, como esses algoritmos de algum lado eles podem ser positivos, fazendo esse filtro pra gente, mas dependendo, né, do ponto de vista, eles podem ser extremamente negativos, colocando a gente como se fosse num filtro bolha, onde que somente coisas que a gente acha legal, que a gente tenderia a gostar, entram, e as coisas que poderiam gerar uma discussão, um debate ou opiniões divergentes acabam não entrando, porque esses algoritmos acabam filtrando e tornando a nossa vida online muito mais focados no que a gente tende a gostar. Então, vou colocar o link aqui, eu acho que é um material interessante para você assistir, para você entender um pouco mais, então, como esses algoritmos estão espalhados em vários serviços que a gente acaba usando. Se todo mundo usa, todo mundo é meio havaianas, né? Todo mundo usa algoritmo, Facebook e Instagram não é diferente. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre como que esses algoritmos funcionam e como é que a gente vai driblar eles, vamos dizer assim, é o que a gente vai ver nas próximas aulas com as táticas de engajamento. Então, vamos entender aqui a questão técnica da coisa para você entender então como que ele funciona e você também começar a pensar em alternativas de como é que você pode aumentar o seu alcance, melhorando aí o seu engajamento. Então o que acontece? O Facebook, por exemplo, ele tem um algoritmo. Esse algoritmo, ele basicamente, trabalha em 3 pilares, que é o inventário, sinais e notas, mas ele é uma coisa extremamente complexa, tem muitas variáveis, tá? Então, aqui é só pra gente entender a base do funcionamento desse algoritmo, mas tem muita coisa, eu vou colocar o link aqui embaixo também, material complementar, para você entender um pouco mais como que ele funciona, porque não é simplesmente os posts que você engaja mais, por exemplo. Tem uma série de elementos. Então, quando você entra no seu Facebook, o algoritmo ele vai fazer 3 perguntas, vamos dizer assim, para ele mesmo. Primeiro, qual é o inventário? Então, loguei lá no Facebook, isso acontece em milésimos de segundo. Qual é o inventário? O que isso significa? O que tem disponível de conteúdo desde que a Camila deixou o Facebook, tá? Basicamente é isso. O que temos no cardápio para mostrar para a Camila. Aí, ele vai olhar os chamados sinais. O que são esses sinais? É aí que a gente tem 1 milhão de variáveis. Sinais são, por exemplo, o meu comportamento. Então, eu tenho 10 posts aqui para mostrar para a Camila. Agora, a Camila interagiu com essas 10 empresas nos últimos dias. A Camila clicou, comentou, compartilhou alguma coisa desses conteúdos disponíveis aqui. Então, de acordo com cada sinal, a Camila está acessando no Wi-Fi, no 4G, no 3G, onde é que ela está? Está no celular, está no computador? Então, dependendo desses sinais, que são vários, o Facebook vai, vamos dizer assim, filtrar. Então, de 10 posts,
se eu estou usando a internet do celular, por exemplo, ele vai, vídeo não é uma boa mostrar para Camila agora, porque ela não vai consumir. Então ele tira vídeo, por exemplo, e coloca foto. Então existe uma série de sinais, tá, que ele leva em consideração na hora de exibir ou não o conteúdo para você. E de acordo com esses critérios, esses conteúdos eles recebem, vamos dizer assim, uma nota, no sentido de quais são os melhores, quais a Camila tenderia a engajar mais. Então, se você fizer um experimento, por exemplo, entrar no seu Facebook pelo computador e entrar pelo celular, tem muita coisa diferente. Então, a tendência é que você tenha mais vídeos no seu computador. Se você estiver acessando o Facebook pelo celular no Wi-Fi, a tendência é que apareçam mais vídeos para você. Se você está no 3G ou no 4G, a tendência é que apareçam mais textos, fotos. Então, é interessante ver essa dinâmica, começar a observar isso aí, tá? Então, esse algoritmo, ele faz esse filtro automático, ele funciona no Facebook e também no Instagram. Então, entender isso, né, como que ele funciona, é o primeiro passo para a gente começar, então, além de fazer um conteúdo adequado para nossa persona, vamos dizer assim, fazer um conteúdo adequado também para o algoritmo, para agradar o algoritmo, é o que a gente vai ver a partir dessa aula e as duas próximas. Então, nesse sentido, quando a gente trabalha, né, entende um pouco mais como funciona o algoritmo, existem algumas recomendações, então, que a gente precisa seguir se a gente quiser ter mais sucesso em relação ao alcance e ao engajamento das nossas publicações. Então, por que é importante que as pessoas engajem com o nosso conteúdo? Porque são as pessoas comentando, compartilhando, interagindo, divulgando o nosso conteúdo para outras pessoas também e naquele processo de geração de valor, tá? Então, o conteúdo que você gera, se for relevante para a pessoa, ela vai engajar, ela vai interagir, ela vai compartilhar. Então, esse conteúdo, a gente vai ver algumas táticas de engajamento mais adiante, não é necessariamente aquele conteúdo super sofisticado, aquele conteúdo que demorou horas para ficar pronto, tá? Então, pode ser a coisa mais besta, a coisa mais simples, que se a sua audiência curtir, se ela vê valor naquilo, ela vai engajar, ela vai comentar, ela vai compartilhar. Então, essa ação, né, esse engajamento é o que o algoritmo quer. Então, quanto mais você conseguir essa geração de engajamento, mais a sua audiência, vamos dizer assim, tá dando os sinais para os algoritmos que elas gostam de você. E o que o Facebook, o que o Instagram quer? Querem que as pessoas entrem lá e não saiam mais. Querem que as pessoas entrem lá e tenham só conteúdos legais. Então, esses sinais são importantes. Os melhores aparecem e os piores não, tá? Basicamente é assim que funciona. Então, no que você tem que focar? Ações ativas. Comentar, compartilhar, reações. Então, há um tempo atrás, o Facebook incentivou muito a utilização de vídeos e ele continua incentivando muito a utilização de vídeos. Só qual que foi o efeito colateral disso? As pessoas começavam a pegar o celular e vídeo com legenda, né? E elas só ficavam assistindo o vídeo, elas não tinham nenhuma reação, elas não clicavam, elas não curtiam, elas não faziam nada. E aí ele se tornou, né, uma interação passiva. As pessoas não estavam interagindo com o conteúdo. E isso gera um problema para o Facebook, porque se as pessoas não interagem, eles não conseguem saber se a pessoa gosta ou não daquilo. Então, hoje eles incentivam muito que as empresas gerem as chamadas ações ativas. Gerar comentários, gerar compartilhamentos, gerar as reações. Então, o que você precisa focar? Nessas ações, a gente vai ver as táticas de engajamento. Então, responder aos comentários da sua audiência é uma coisa boa. Então, se a pessoa comenta, iniciar uma conversa, o Facebook quer que haja essa conversa entre as pessoas e também entre pessoas e páginas. Também focar em um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade, em que a pessoa gaste um certo tempo ali consumindo aquele conteúdo. Então, vídeos, lives ajudam muito nesse sentido. Então, se a pessoa passa um bom tempo consumindo um vídeo seu, consumindo uma live sua, interagindo e tudo mais, isso são sinais positivos para o algoritmo. O tipo de conteúdo também a focar é interessante. Então, vídeos e lives são os conteúdos que o Facebook prefere, tá? Que ele acaba dando mais destaque, desde que haja também essas ações ativas, né? Você consiga gerar essa conversa, essas interações. E também quando o conteúdo é postado. Então, conhecer o melhor horário para postar ajuda, mas não resolve. A gente vai ver mais isso também nas táticas de engajamento. Então, só para a gente entender um pouco mais aqui, como é que a gente pode começar a entender
como aumentar esse engajamento. Mas, via de regra, quanto mais você conseguir com que as pessoas consumam o seu conteúdo, quanto mais você conseguir que as pessoas engajem com o seu conteúdo, mais sinais está sendo passado lá para o algoritmo e ele vai começar a entender, poxa, o conteúdo dessa empresa é relevante, eu vou mostrar ele para mais pessoas. Agora, dentro do Instagram, a gente também tem um algoritmo. Então, há um tempo atrás, o Instagram, ele era em linha do tempo, tá? Na medida em que os posts iam entrando, eles iam entrando em ordem cronológica. E hoje em dia não funciona mais assim. Já existe um algoritmo dentro do Instagram que faz esse filtro pra gente. Então, esse filtro do Instagram, ele não é muito diferente, tá? Do filtro do Facebook. E o que eles levam em consideração? O interesse, o tempo e o relacionamento. Não é muito diferente do que a gente vai fazer no Facebook também. Então, o que é o interesse? É quanto o Instagram acredita que você vai gostar daquele conteúdo. Isso é baseado em seu comportamento dentro da rede social. Então, quando você vai entrar no Instagram, em milésimos de segundo, o algoritmo toma a decisão em relação ao que vai ser exibido para você, tá? Então, essa questão do interesse é qual foi as coisas que você interagiu no passado, que é a tendência que você se interesse por aquilo também. Outra questão é o tempo. Quão recente é a publicação, com preferência para os mais novos. Não é incomum você ver posts mais antigos no seu Instagram, mesclado, né? Mas a maioria são os posts mais recentes. Então, isso é um ponto interessante também. Agora, só os posts, só o fato deles ser mais recente ajuda? Não, lembra que são 3 elementos, tá? O tempo é um critério, mas se a pessoa não tem uma conexão, né? Não tem interesse em você, não é esse elemento isolado que vai fazer a diferença, tá? E também a questão do relacionamento. Quão perto você é da pessoa que compartilhou? Perto no sentido dessa questão do engajamento, de como que você se conecta com aquela pessoa. Então, se você troca a mensagem direta, se você curte muito as fotos, se você marca aquela pessoa, se você comenta. Então, quanto mais você interagir com aquela pessoa, ou seja, quanto mais os seus seguidores interagirem com você, comentando, tagueando em imagens, maiores as chances dos seus seguidores verem o seu conteúdo. Então, incentivar esse engajamento é algo extremamente importante e é o que a gente vai ver nas próximas 2 aulas. Então, quando a gente fala em Instagram, o que é importante a gente focar? Achar os bons horários, então achar os melhores horários para postar no seu Instagram. Claro, conteúdo de qualidade, então esse conteúdo que gere essa conversa, conteúdo que faça a diferença para sua audiência e as interações dos usuários. Então, comentar, curtir, marcar e tudo mais, isso ajuda nesse propósito da conexão aí da sua audiência. Então, a regra é clara, quanto mais engajamento você gerar no Facebook e no Instagram, maiores as chances aí de você ter um alcance orgânico maior. Então, uma atividade da aula para você, pra gente já ir encerrando em relação aqui aos algoritmos. Então, é como se fosse um robô que vai ficar lá selecionando os conteúdos que vão aparecer para você ou não. Um ponto importante, esses algoritmos, eles mudam na medida em que o Facebook e o Instagram vão sentindo, né, que não tá bem alguma coisa, eles vão alterando. Então é bom você ficar ligado lá na nossa comunidade do Facebook, a galera costuma compartilhar essas notícias, também me acompanhar por e-mail, que sempre que tiver alguma novidade importante, eu vou compartilhando com você. Mas, de todas as alterações que acontecem, desde que o mundo é mundo dentro do Facebook, a regra é clara sempre. Manter o engajamento, manter as pessoas interagindo com o seu conteúdo, não muda muito, não varia muito aí em relação a essa regra, certo? Então, para você se aprofundar, leia os materiais de apoio para entender mais sobre como os algoritmos funcionam. Então, qual é a ideia? Quanto menos engajamento o seu conteúdo gerar, menos o Facebook vai entregar, menos o Instagram vai entregar aquele conteúdo para sua audiência e o seu alcance orgânico vai ser menor. Quanto mais engajamento você conseguir gerar com a sua audiência no Facebook e no Instagram, a tendência é que o seu engajamento, o seu alcance orgânico suba, tá? Mas aí a gente vai ter algumas táticas, algumas coisas que vão ajudar nesse processo. No módulo 3, a gente vai falar muito sobre a importância dos anúncios. Então, hoje o orgânico, para mim, eu nem conto com ele, tá? Ele é tão baixo que eu acabo nem contando com ele. Mas mesmo quando a gente for trabalhar com anúncios, para você não ser ignorado, mesmo colocando dinheiro para ser visto, a gente vai trabalhar com algumas táticas de engajamento específicas para Facebook e para Instagram na próxima aula. Então, vejo você lá. Assista aí a palestra do Eli, manda aí para mim o que você achou, se você ficou assustado, tão assustado quanto eu fiquei. E a gente se vê então na sua próxima aula. Tchau!